Olá, alunos! O meu nome é Laura, sou residente pedagógica de Biologia e vou explicar sobre cadeia, teia alimentar e fluxo de energia. Esse conteúdo é complementar ao tema de ecologia e vou usar esse material aqui desenvolvido juntamente com os outros residentes, o Pedro e a Solange, sobre a orientação do professor Wilson. Então, vamos explicar qual é a relação entre cadeia, teia alimentar e o fluxo de energia. A cadeia e teia alimentar mostram o fluxo de matéria e energia nos ecossistemas. Como já visto em outra apresentação, e essa imagem mostra perfeitamente que um conjunto de uma matéria vai formando outras, né? Então, um conjunto de átomos vai formando moléculas, e o conjunto de moléculas formando organelas e por aí vai. O ecossistema nada mais é que o conjunto de seres vivos e o ambiente onde esses seres vivos habitam. Então, é o conjunto das comunidades. Então, agora vamos de fato explicar o que é cadeia e teia alimentar. A cadeia alimentar é o fluxo de energia unidirecional que representa as relações alimentares entre os seres vivos de um ecossistema. Este fluxo de energia que a gente diz é a transferência de energia gerada pelos seres vivos. No caso de nós, seres heterotróficos, é a energia gerada pelo nosso corpo através dos alimentos que a gente consome. Então, na cadeia alimentar, esse fluxo de energia é unidirecional, porque é passado de um ser vivo para o outro consecutivamente e linear. Observe essa imagem. A planta serve de alimento aí para o gafanhoto, que vai servir de alimento para o pássaro, que vai servir de alimento para a ave, que vai, ao final das contas, chegar até o decompositor. Cada etapa do fluxo de energia é representada pelos níveis tróficos. O que são níveis tróficos? São grupos de organismos que possuem hábitos alimentares semelhantes. São divididos em 3 níveis: os produtores, os consumidores e os decompositores. Os produtores, eles são capazes de produzir seu próprio alimento, então eles são seres autotróficos e são a base da cadeia alimentar. É onde é o princípio de toda a energia, ou seja, na imagem podemos aí observar que o produtor é a planta. São seres fotossintetizantes que não precisam de nenhum ser para se alimentar, eles produzem seu próprio alimento e a partir dessa plantinha vai gerar o fluxo de energia para os consumidores. Os consumidores são organismos heterotróficos, então eles necessitam da ingestão de matéria orgânica para a produção de energia. Os consumidores, eles são classificados em primários, secundários, terciários e assim vai. Os consumidores primários são aqueles que se alimentam diretamente dos produtores. No caso aí na imagem, podemos ver que o gafanhoto se alimenta diretamente do vegetal, do produtor. Então, ele é um consumidor primário. O consumidor secundário vai ser aquele que vai se alimentar do consumidor primário. E o consumidor terciário vai ser aquele que vai se alimentar do consumidor secundário. E assim, consumidor quaternário e por aí vai. Temos também os decompositores, que também são heterotróficos, porém realizam a decomposição, fazendo então a reciclagem do ambiente. Exemplos de decompositores são as bactérias e, no caso da imagem, os fungos. E o que é a teia alimentar? Vamos ver um pouco a diferença. A teia alimentar representa melhor as relações de alimentação que existem em um ecossistema. Ela pode ser definida de uma maneira simplificada como as várias cadeias alimentares de um ecossistema. Na cadeia alimentar, a gente viu, um fluxo de energia linear, onde a plantinha, que é o produtor, por exemplo, servia de alimento para o gafanhoto, que ia servir de alimento para um outro consumidor secundário, e consecutivamente. Aqui na teia alimentar, a gente já percebe que um mesmo organismo pode servir de alimento ao mesmo tempo para vários outros seres vivos. A planta, que é o produtor, vai servir de alimento para a formiga, para a lagarta, para o gafanhoto. Esse gafanhoto que vai servir de alimento, por exemplo, para o sapo, mas também a lagarta também vai servir de alimento para o sapo. Então, a teia alimentar nada mais é que o conjunto das cadeias alimentares.
Vamos entender então a relação do fluxo de energia com a cadeia alimentar. O fluxo de energia parte dos organismos produtores para os consumidores. Quanto maior o nível em que se encontra o ser vivo, menos energia está disponível. Essa energia que parte dos produtores, ela foi transformada, né, em algum momento através da fotossíntese. A energia principal, a energia luminosa, foi transformada por esses produtores, esses seres autotróficos, em energia química, que é o que nós utilizamos. Então, a fotossíntese, gente, é o processo de entrada de energia em um ecossistema. E à medida em que essa energia é transferida de um nível trófico para o outro, essa energia vai diminuindo. Por exemplo, o vegetal, no caso aí da imagem do capim, vai ter uma grande concentração de energia, né, primária. Essa energia, quando o inseto consome do vegetal, essa energia já vai ser menor em relação à energia solar, por exemplo. Esse inseto, ao servir de alimento para o sapo, já vai estar transferindo menos energia ainda. Por quê? Porque grande parte dessa energia que o inseto consumiu, ele vai utilizar para fazer suas próprias atividades, como, por exemplo, respirar, movimentar, fazer a reprodução. Entende? Então, a partir do momento em que vai transferindo de um nível trófico para o outro, essa energia vai diminuindo. Nessa pirâmide, conseguimos observar que à medida que se passa de um nível trófico para o seguinte, diminui drasticamente a energia. Olha aí, é a diferença dos produtores, a energia em quilocalorias dos produtores, para os consumidores, por exemplo. Diminui bastante. Olha lá para os consumidores quaternários, a energia é bem menor, né? Já está concentrada, armazenada pouca quantidade de energia. E também diminui o número de organismos. Vocês veem aí que quanto maior o nível trófico, menos organismos presentes nesses níveis e maior o seu tamanho, né? A massa corpórea desses seres vivos vão ficando cada vez maiores. Bom, gente, essas são as referências do material para vocês consultarem. Espero que tenham entendido o conteúdo. Até mais!